Elias é um dos gigantes da fé e é impossível que quando tenhamos a oportunidade de mencionar aqueles homens que nos trazem lições, que nos trazem exemplos de fé, é difícil não encontrar Elias entre estes homens. E nós podemos extrair grandes lições da vida de Elias. Podemos aprender com a sua integridade, com a sua humildade. Podemos aprender com a sua humildade, com a sua coragem, com a sua disposição em fazer a vontade de Deus. Elias foi um homem que experimentou em seu ministério grandes milagres. Elias orou e os céus se cerraram. Elias foi para o ribeiro de Querite e ali ele foi sustentado de forma extraordinária em tempos de crise. Deus, com os seus garçons inusitados, proporcionou a Elias alimento pela manhã e pela tarde e água fresca do ribeiro. Elias viu o cuidado de Deus diante das suas necessidades. Elias também viu que quando o ribeiro se secou, Deus já havia providenciado mais um canal inusitado para realizar um milagre, o milagre da provisão na sua vida, através de uma viúva pobre que não tinha nem para ela, mas que fez para o seu Senhor. E Deus multiplicou a farinha e o azeite. Elias viu os céus se abrirem depois da sua oração persistente. Elias viu Deus responder com fogo no Monte Carmelo. E é tão linda a palavra de Deus que ela não só mostra os momentos em que nós estamos nos montes, desfrutando das vitórias, mas a palavra de Deus mostra que a vida de um servo do Senhor, ela é feita de altos e baixos, de montes, mas também de cavernas. E nessa tarde eu quero falar, com a ajuda do Senhor, de que quando Deus encontra alguém numa caverna, aleluia. Elias tinha tido uma grande vitória. Todo o povo se debruçou e disse: só o Senhor é Deus. Que bênção, que maravilha. Mas depois disto, se levanta Jezabel com ameaças de morte. E aquele homem de coragem, aquele homem forte, de íntima comunhão com Deus, agora está fugindo para se esconder, temendo pela sua própria vida. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz em Tiago 5:17 que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. A versão NTLH diz que Elias era tão ser humano como nós. Ele não estava isento de passar por momentos difíceis. E Elias ele resolve tomar uma atitude de fugir, de se esconder para poupar a sua própria vida. E nesta tarde eu posso estar falando para alguém que diante de uma ameaça do inimigo tem fugido para se esconder. Aleluia, glória a Deus. E Elias fugiu, caminhou para o deserto de Beceba, se despediu do seu ajudante e ali ficou sozinho. E a palavra do Senhor diz que ele encontrou um arbusto, um zimbro, e ali se deitou e dormiu. E eu estava pensando, quando nós estamos fugindo do nosso inimigo, o inimigo que muitas vezes se levanta, a nossa batalha não é contra a carne, mas é batalha espiritual. E às vezes nós fugimos e procuramos um lugar de descanso. Elias encontrou um zimbro e nós encontramos a sombra do Onipotente. A palavra do Senhor nos diz no Salmo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Talvez você não tenha um pé de zimbro que
possa lhe proporcionar sombra e descanso. Mas você tem algo muito melhor, que é a sombra do Onipotente. Aleluia. Se esconde na sombra do Onipotente. E Deus, Ele resolve tratar com aquela situação ou com aquele sentimento de Elias. E Deus provê para Elias ali alimento e um toque. A palavra do Senhor diz que o anjo tocou quando Elias estava dormindo. E quando ele despertou, ele viu pão assado nas chamas e viu água para beber. E nesta tarde eu quero dizer para você que nesse deserto que você está, aleluia, tem um toque, tem alimento. Deus disse a Elias com aquela provisão: Elias, eu sou o mesmo Deus que providenciou o teu alimento quando tu estavas no Querite. Eu sou o mesmo Deus que providenciou o alimento quando tu estavas em Sarepta. E eu quero te lembrar, Elias, através desse alimento que eu providenciei para você, que eu sou Deus que me importo com as tuas necessidades. Talvez hoje você tenha dito: ninguém se importa com os meus problemas ou com as minhas necessidades. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele se importa com as tuas necessidades. E ali o anjo tocou, despertou Elias, Elias comeu. E aquela comida deu força para que ele caminhasse. E Deus não só providenciou o alimento físico para Elias, como Deus viu que Elias estava precisando de uma consulta. Aleluia. E nesta tarde eu quero te dizer que Deus, Ele abriu uma vaga, aleluia, na sua agenda e abriu o seu consultório espiritual nesta tarde. Deus disse: Elias, você precisa de alimento para o teu corpo, mas eu quero abrir o meu consultório porque agora eu vou tratar da tua alma. E Deus está tratando da tua alma, das tuas emoções nessa tarde. E Deus marcou uma consulta com Elias. A palavra do Senhor nos diz que Deus disse: vá até o Monte Horebe, porque lá eu quero falar com você. E Elias foi e caminhou durante muitos dias e chegou até o Monte Horebe, o monte de Deus. E ali ele estava escondido dentro de uma caverna, quando Deus resolveu tratar as emoções de Elias, dizendo: Elias, vai passar o terremoto, vai passar o fogo, aleluia, vai passar a tempestade de vento, mas eu vou chegar numa voz mansa e suave. E eu quero te dizer nesta tarde que o que vai te tirar desta caverna é a voz de Deus nesta tarde. Essa voz que é como um cicio suave, sereno e tranquilo. Quando Elias sentiu aquela mansidão no ar, aquela ternura, ele se pôs à porta da caverna e ele se cobriu o seu rosto, temendo a presença do Senhor. Aí Deus resolveu dar o segundo remédio para Elias. O primeiro foi a sua voz. E o segundo, Deus resolveu perguntar a Elias: o que é que você está fazendo aqui? Aleluia. Deus estava dizendo a Elias: Elias, fala para mim. Senta no meu divã e me diz o que é que está te causando tanta amargura, tanto sofrimento. Aleluia. E Elias disse: Senhor, eu tenho sido tão zeloso com a tua obra. Eu tenho feito aquilo que tu tens me confiado e o povo é tão rebelde. Mataram os teus profetas e eu fiquei sozinho e agora estou sofrendo ameaça de morte. Mas Deus tratou Elias sem resposta.
Deus disse: Elias, eu conheço bem a tua história. E agora eu vou te dar uma nova direção. A tua história não vai terminar aqui. Vai e cumpre aquilo que eu já tenho te proporcionado. E eu quero te dizer uma coisa. Eu ainda tenho reservado 7.000. Você não está sozinho nesta tarde. Elias aprendeu que a voz de Deus é terapêutica. A voz de Deus cura as feridas da alma. Oh, aleluia. Quando nós nos sentamos no divã da oração, quando marcamos uma consulta com Deus, quando falamos das feridas do nosso coração, Deus chega com uma nova direção. Deus chega com um novo capítulo, uma nova história. E Deus chega revelando que a sua amizade para conosco é o melhor remédio para a nossa alma. Nesta tarde, guarde a palavra. A tua amizade com Deus é o segredo da tua cura. Você que está nesta tarde em casa, se você percebeu, a direção do Senhor nesta tarde é para a cura emocional de alguém que está aí. E Deus nos ensina através de Elias que, embora passamos por altos e baixos, Deus está conosco nos montes e também nas cavernas. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus cure as tuas feridas nessa tarde. E que você possa convidar o seu coração para ouvir a voz mansa e suave do Espírito Santo, dizendo: eu me importo com você. Eu tenho suprimento para a tua vida física, para a tua vida espiritual e para a tua vida emocional. Que o Senhor nos abençoe e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Mas quando eu pensava que estava só,